Nessa aula, nós vamos aprender a colocar tolerâncias dimensionais nas cotas dos nossos desenhos. Não é possível pensar que as medidas têm que ser construídas, né? Aquelas cotas que nós colocamos nas projeções, que elas têm que ser construídas exatamente na medida que está a cota. Por exemplo, né, essa medida que tem na cota aqui de 30 milímetros. Não quer dizer que eu vou ter que construir a peça exatamente com 30 milímetros, porque isso é impossível, economicamente inviável. Então, eu tenho que ter uma tolerância na fabricação das peças, e essas medidas que são colocadas nos desenhos são chamadas de medidas nominais. Elas são só medidas de referência, para que a gente possa determinar quais são os afastamentos que a gente pode ter para poder construir uma determinada medida. Então, quando eu tenho uma cota num desenho, como essa de 30, na verdade eu vou precisar colocar afastamentos para saber quanto que essa medida pode variar. Esses afastamentos podem ser para mais e para menos, para mais e para mais, para menos e para menos. Vamos lembrar que essa medida aqui da cota, como está escrito ali, é uma medida nominal, ela é só uma medida de referência. Agora, para entender como funcionam esses afastamentos e quais seriam essas medidas que eu posso deixar minha peça. Nessa cota de 30 milímetros, eu posso deixar ela com mais 0,2 milímetros ou menos 0,1 milímetro. Então, como é que vão ficar as medidas? A medida máxima vai ser a medida nominal mais o afastamento de 0,2, daria 30,2. E a medida mínima, 30 milímetros, que é a nominal, menos o afastamento inferior, que seria 0,1. 30 menos 0,1 daria 29,9 milímetros. Então, esse seria o campo de medidas onde eu posso usinar minha peça e, mesmo assim, ela está dentro de condições que vão permitir que ela seja montada e atenda às condições do projeto. Tá? Se você pegar todo o afastamento, né, para mais e para menos, vai te dar o campo de tolerância, que aí nesse caso seria de 0,3 milímetros, que são 3 décimos. Na verdade, tem uma formatação de uma norma para que você possa usar medidas de tolerâncias que já garantam algumas condições de fabricação e montagem. Vou trazer a tabelinha aqui para vocês verem. Né? Imagine que você quer fazer uma montagem e você precisa que essa montagem tenha certas condições de ajuste. Por exemplo, exemplo de ajuste, montagem à mão com facilidade, o furo tem que ter folga para o eixo, né? É sempre um furo e um eixo. Não necessariamente o furo é redondo, nem o eixo é redondo. Pode ser quadrado. Nós vamos chamar de furo tudo aquilo que for medida de um vazio. E de eixo, tudo aquilo que for medida de um sólido. Você pode pensar num eixo redondo e num furo redondo para facilitar o entendimento. Mas vale para qualquer uma dessas condições que eu falei. Então ele pode ser rotativo, deslizante, montado à mão com uma certa pressão, com martelo leve ou até com uma prensa. E aqui seriam as condições, né, de usinagem com mais ou menos precisão para a sua montagem. Então, se você precisa usar uma desses tipos de ajustes aqui, numa determinada montagem de uma peça, de um produto, você tem ali agora como recorrer e como usar essa tecnologia que nós chamamos então de tolerância, nós vamos chamar ela de tolerância ISO, ISO a abreviação aqui, né, do termo em inglês, e que vai determinar então as medidas do eixo e do furo da montagem. Como que eu represento essas medidas na tolerância ISO? Primeiro, qualquer uma das medidas que tiver nas tabelas de tolerância ISO, elas são colocadas em milésimos de milímetro, ou seja, micromilímetro. Seria a terceira casa depois da vírgula do milímetro. Então, se eu tiver uma medida lá de 30 na tabela de tolerância, seria 30 microns, ou seja, 30 da terceira casa do milímetro, 0,030. Então, essa é a medida que nós vamos ter nas tabelas, e nós já vamos ver agora como que nós entendemos isso. Então, aqui você tem a medida nominal, que é a da cota,
nós vamos ter uma letra e um número. A letra representa a posição do campo de tolerância. O que é a posição? A posição é como esse campo de tolerância está colocado em função da medida nominal da cota. Aqui está escrito furo padrão, já vou explicar o que é. Então, a letra dá a posição do campo e o número ele dá o tamanho do campo de tolerância. Maior o campo, mais grosseiro é a usinagem. Então, menor o número, menor o campo de tolerância, mais precisa a usinagem. IT0, IT1 e IT2 são tolerâncias muito pequenas, usadas até em laboratório. IT4, IT5, IT6, IT7 são tolerâncias de fabricação, tá? Usadas na oficina. IT8, IT9, IT11 são tolerâncias de serralheria, tolerâncias mais grosseiras. Então, para fazer essa representação, ó, nós temos a medida nominal, a letra. Essa letra ela vai ser minúscula quando eu representar eixos e maiúscula quando eu representar furos. Então está aqui, furos, letras maiúsculas, eixos, letras minúsculas. E esses furos, essas letras que vão estar aqui colocadas e as tolerâncias, elas vão estar aqui numa tabela que eu já vou apresentar para vocês. Então, as letras representam a posição do campo e os números, como eu falei, representam o tamanho do campo de tolerância. IT1, IT2, IT3, IT6, por aí vai. Então, aqui só um exemplo. Ó. Imagine que eu tenho um eixo, o eixo tem uma tolerância de fabricação, mostrando aqui, ó, medida mínima, medida máxima. O furo tem uma tolerância de fabricação, medida mínima, medida máxima. Se eu quiser um ajuste móvel, a maior medida do eixo ainda tem que ser menor do que a menor medida do furo. Então, eu não preciso me preocupar com isso, e basta eu ir lá naquela tabela e verificar o tipo de ajuste que eu quero, com folga, deslizante, pressão, etc. Então, o que eu tenho que fazer é aprender a usar a tabela de tolerâncias. Para facilitar usar a tabela, nós usamos dois recursos. Usamos o que se chama de furo base, ou furo padrão, como está colocado aqui, que a gente usa um único furo e vai variando as tolerâncias do eixo para conseguir o ajuste. Ou utilizamos um eixo base, que é uma única medida de eixo, e variamos a medida do furo para conseguir o ajuste. Na verdade, o furo base ou furo padrão é muito mais usado, porque obter um furo preciso é mais difícil que obter um eixo preciso. Né? Então, como funciona aqui? Ó? O furo padrão, eu tenho uma medida fixa, normalmente da posição H. Por que a posição H? Porque um dos afastamentos da posição H está diretamente em cima da medida nominal. Então isso facilita o entendimento. Aí olha como funciona. À medida que eu vou aumentando a letra aqui, ó, de M até Z, eu vou criando mais interferência no meu ajuste. E por outro lado, à medida que eu vou diminuindo a letra aqui, ó, de A até G, eu vou de G até o A, né, mais próximo do A, eu vou aumentando a folga desse ajuste. Como eu falei, não precisa se preocupar em escolher isso. Essa tabelinha aqui, em função do tipo de ajuste que você quer e da precisão que você vai querer, você tem aqui colocado os exemplos de tolerância. Como esse aqui, ó, rotativo, por exemplo, mecânica precisa. Furo H7, H maiúsculo, furo, H7, eixo minúsculo, F7. Então, como é que eu determino as medidas de eixo de furo? Se eu vou colocar no meu desenho, eu vou receber o desenho com essa nomenclatura, H7 e F7. Então, ó, eu coloquei aqui um exemplo para vocês se nós vamos tirar as medidas. Aqui está desenhado o furo, o eixo já montado dentro do furo. Ele tem a medida nominal de 40. Claro que o eixo vai ter seu desenho, o furo vai ter seu desenho. Aqui eu fiz junto para facilitar o entendimento. É uma medida nominal de 40, um furo H7. Como é que eu sei que o H é o furo? Que está maiúsculo. Furo H7 e com o eixo F7, eu sei que o F é do furo porque é minúsculo. Como que eu faço para definir, então, as medidas máxima e mínima de furo e de eixo? Eu vou nessa tabela aqui, ó, que eu também estou encaminhando para vocês. Então, é uma tabela que traz os afastamentos da tolerância ISO, já com as medidas em micron milímetros, né, em milésimos de milímetro.
Então vamos lá no nosso exemplo. Nós temos aqui diâmetro nominal 40, vamos no furo primeiro. 40H7, H é um furo. Então quais são as medidas que eu vou ter máxima e mínima para um furo 40H7? Nessa coluna aqui da esquerda, ó, eu tenho o campo das medidas. Então aqui eu tenho maior que 3, até menor ou igual a 6, maior que 18, até menor ou igual a 24, essa aqui é a medida nominal. O nosso é 40, maior que 30, menor ou igual a 40. Então está aqui, ó, nessa linha aqui, ó, do campo. Então aqui está a nossa medida nominal. Corro agora até encontrar a letra e o número que eu quero da minha tolerância, que é o H7. Então, quais as medidas que eu tenho da tolerância a isso? Mais 25 e 0. Vamos voltar lá no exemplo. Então, 40H7, que é o furo, tem mais 25 e 0. Vamos lembrar que o 25 é milésimos de milímetro. Então, ele equivale a 0,025. Ó, o 25 é a terceira casa depois da vírgula. 1, 2, 3. Terceira casa. O 25 da tabela, na verdade, é 0,025. Então, a medida máxima vai ser o 40 mais o afastamento máximo. 40 mais o 0,025. Vamos olhar de novo aqui a tabela. Está aqui, ó, mais 25. O que é o 20 mais 25? É 0,025. Então, somando aqui, a medida máxima do furo, 40,025. Medida mínima é 0, 40 menos 0, 40,000. Então, essas são as medidas que eu posso ter no meu furo. Vai de 40,000 a 40,025. Qualquer medida nesse intervalo, inclusive esses valores, são aceitos para a montagem que eu preciso. Agora vamos no eixo. Eixo F7. Volta lá na tabela. Aqui são furos. Agora vamos voltar para o... Vamos pegar na tabela na parte de eixos. Está aqui. Eixos F7. É o 40, né? Então está aqui, ó. De 24, maior que 24, menor ou igual a 30. Maior que 30, menor ou igual a 40. Essa linha aqui, vamos procurar no F7. Está aqui, ó. Então está aqui. F7 e de 30 a 40. Vai dar menos 25 e menos 50. Interessante, ó. Vamos avaliar. Então, nossa tolerância para F7 do eixo é menos 25 milésimos, menos 50 milésimos. A medida máxima vai ser o 40 menos 25 milésimos. Como nós vimos aqui, o 25 milésimos tem que ser passado para milímetros, na terceira casa. 1, 2, 3. O 25 vai virar 0,025. A medida máxima vai ser o 40 menos o 0,025. Vai dar 39,975. Você fala, a medida máxima é menor que 40? Como que quanto é a medida mínima? A medida mínima do eixo vai ser o 40 menos 50 milésimos. 40 menos 0,050. 39,950 milímetros. Essa é a medida mínima do eixo. Então, como eu falei, o 40 ele vai ser só uma medida nominal. Se eu deixar esse eixo com 40,000, ele está fora da tolerância ISO que eu preciso e não vai atender as condições de montagem. Então, o 40 da cota é só uma medida de referência, é a medida nominal. Eu tenho que olhar os afastamentos e aí determinar a medida máxima e medida mínima. Nesse caso do eixo, a medida máxima para o eixo é 39,975. A mínima, 39,950. Qualquer combinação nesse intervalo aqui do eixo com o furo vai conseguir as condições de montagem provavelmente deslizante dessa condição de montagem aqui para a gente da tolerância a isso. Então é assim que vai funcionar, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido e vamos agora fazer aí alguns exercícios para ver o entendimento disso. Então, como eu falei, ó, o furo é letra sempre maiúscula, o furo não precisa necessariamente ser redondo, um vazio é um furo, letra maiúscula. Um eixo, um sólido, é um eixo, letra minúscula.